Começando mais um vídeo no canal e hoje a gente vai entrar aqui numa comparação de custo de vida entre Vancouver e São Paulo. Esse canal tem o apoio da Twizy Travel. Quer fazer intercâmbio? Entre em contato hoje mesmo. Mencione que assistiu esse vídeo e ganhe um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. Antes de começar o vídeo, eu queria esclarecer que muita gente deve estar se perguntando: meu Deus, a Paula agora só grava vídeo de touca? Sim, enquanto a minha franja estiver naquele meio termo, sabe aquele meio termo da franja? Que ainda não dá pra pôr atrás da orelha, mas também não fica bom quando tá comprida. Enquanto isso aí estiver rolando, é capaz que vocês vão ver bastante de touca. E também eu tenho que aproveitar porque o inverno tá acabando, então em breve não vai dar mais pra usar touca. E o vídeo de hoje foi um vídeo que surgiu enquanto eu tava indo dormir. Sabe a hora que você tá indo dormir, que você começa a ter uns pensamentos criativos? Eu tava indo dormir e aí eu pensei, quanto será que seria o custo de vida meu e do Thiago hoje em São Paulo se a gente fosse ter o mesmo padrão de vida que a gente tem aqui em Vancouver? E aí eu fiquei curiosa e aí eu fui pesquisar, então nesse vídeo eu vou expor esses valores pra você. Já deixando bem claro logo no começo do vídeo que esse vídeo é só pra gente, assim, uma questão de curiosidade, né? Então não levem super a sério todos os valores que estão aqui nessa lista, porque eu não moro no Brasil já tem algum tempo e eu não tenho certeza absoluta de todos esses valores. Eu pesquisei, né, fiz várias pesquisas, mas é claro que vai ter alguém que vai falar: ah, eu não gasto isso de gasolina, ah, eu não gasto isso de não sei o que. Tudo bem, é só pra gente ter uma ideia, entendeu? É uma questão aí de curiosidade. E também explicando que é óbvio que se a gente fosse morar no Brasil, por exemplo, a gente não precisaria, por exemplo, comprar exatamente o mesmo carro que a gente tem aqui. A gente poderia ter um outro carro mais barato, mas a ideia do vídeo é comparar se a gente fosse ter exatamente o mesmo padrão de vida e as mesmas coisas que a gente tem aqui. Então eu vou comparar o nosso custo de vida aqui em Vancouver, que vai estar aparecendo desse lado da tela, com o nosso custo de vida fictício em São Paulo, aqui desse outro lado da tela. E no final a gente vai ver qual que vai ser essa diferença e também vamos falar um pouquinho de salários. Então vamos lá. Primeiro gasto que eu coloquei foi aluguel. Então aqui em Vancouver, como vocês sabem, a gente mora na região de Surrey, que fica na Grande Vancouver, né? Então eu pesquisei também aluguéis na Grande São Paulo, né? Em cidades ao redor de São Paulo. E aqui a gente mora em uma casa de 3 quartos, 2 andares, garagem, vaga para 2 carros, uma casa nova. Nós somos os primeiros moradores aqui dessa casa. E ela fica num condomínio. Aqui não é um condomínio fechado, porque não existe essa necessidade, né, por conta da segurança, mas eu tentei pesquisar no Brasil algo que fosse parecido, né, uma casa nova, mais ou menos nesse estilo, em um condomínio fechado, e eu não achei nada. Porque as casas que eu achei de condomínio, né, em condomínio fechado no Brasil, que seria o que faria mais sentido, né, se a gente fosse pensar em manter aí mais ou menos o mesmo padrão de vida. E as casas que eu achei, assim, pra alugar em condomínio fechado eram muito diferentes da casa que a gente tem aqui, eram casas maiores, com piscina, então não seria muito justo essa comparação. Então eu pesquisei por casas, né, na região, assim, de São Paulo, que fossem novas, que fossem, assim, minimamente parecidas com a casa que a gente mora aqui. E, assim, pra ser muito sincera, eu não achei nada, porque só parecia ou a casa que era muito velha, ou casa que era muito grande e não fazia nenhum sentido com a comparação que eu queria. Então eu fiz várias pesquisas de aluguel pra chegar nesse valor aqui, que é mais ou menos o que eu acho que seria. Então aqui no Canadá o nosso aluguel é $2.500, que vai tá aqui desse lado da tela. E em São Paulo, pelo que eu pesquisei, uma casa de 3 quartos, 3 andares, 2 vagas na garagem, assim, relativamente nova, numa região um pouco mais legal, para que fosse um pouco mais seguro, eu não consegui achar nada por menos de R$7.000. Então temos aqui do outro lado R$7.000. E isso, assim, eu tô sendo muito legal, tá? Porque apareceu muita coisa pra mim acima de R$10.000. Eu falei, não, calma, vamos comparar um pouco menos. Próxima categoria, contas, e aqui eu coloquei então eletricidade e gás. Aqui no Canadá, $150 é mais ou menos a média que a gente tem de gasto, dividindo a nossa conta pelo ano inteiro, porque no inverno é mais caro por conta do aquecimento e no verão é mais barato. Então 150 seria aí a média. E eu coloquei no Brasil esse valor de energia elétrica e gás de R$500, mas eu tenho quase certeza que seria mais do que isso. Próxima conta seria o financiamento do carro. Então aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre
o carro que a gente comprou, o financiamento e tudo mais. Não tem esse mesmo modelo de carro no Brasil. Aqui ele é o Nissan Rogue. No Brasil ele parece que vai chegar esse ano como Nissan X-Trail, então não tem ainda, mas já tem uma estimativa de preço. E seria... Eu não entendo nada de carro, tá? Mas eu fiz as pesquisas. Seria mais ou menos o equivalente a um Honda CR-V. Então, como ele é zero, que ele é mais novo, seria mais ou menos na faixa de 200 mil reais um carro desses no Brasil. E aí eu fui atrás de ver quanto seria o financiamento em 7 anos, igual o que a gente fez aqui. Fiz a simulação de financiamento e aí chegamos nesse valor que deu muita diferença. Porque aqui o nosso financiamento é de 300 dólares por mês, vai estar aqui do lado o valor. E no Brasil seria de 4 mil reais por mês, o que é assim, quase o valor do aluguel. Próximo gasto é gasolina. Aqui a gente, como a gente tá na pandemia, não é mesmo? A gente não tá saindo muito, então eu coloquei aqui uma média de 150 dólares de gasolina. E no Brasil eu coloquei 500 reais, mas assim, eu tenho quase certeza que seria mais do que isso. Mas vamos ser positivo. Na época que a gente ficou morando no Brasil em 2018, a gente ficou 8 meses no Brasil. Se eu não me engano, a gente não tava gastando menos de 1.000 de gasolina por mês. Era um valor, assim, bem caro. Próxima conta é seguro do carro, e aí também eu pesquisei bastante preço de seguro no Brasil de carros mais ou menos nessa faixa de preço em São Paulo, né? Até pesquisei por perfil, né? Pelo perfil do Thiago. Então aqui no Canadá a gente tem o valor de 180 dólares de seguro, que eu acho bem caro. E no Brasil, pelo que eu pesquisei e tô jogando um pouco baixo, 300 reais por mês. Daí a gente vem com a conta de celular. Aqui a gente paga mais ou menos 250 por mês com as nossas os nossos 2 planos, mais o meu celular que está no plano também, que é um iPhone 11. Eu nunca lembro o modelo exato, mas enfim, a gente pegou ele no plano e aí a gente paga esse valor aqui por mês. E aí no Brasil eu pesquisei, seria mais ou menos uns 300 reais dos nossos 2 planos, né, de celular, mais 300 da parcela do iPhone. Então está aqui do lado o valor total. E aí temos a conta de internet. Aqui a gente paga 99, né, eu vou colocar 100 para arredondar. E pelo que eu pesquisei, no Brasil a gente pagaria mais ou menos 150 reais de internet. Talvez seja um pouco mais do que isso, talvez. Mas é só internet, sem TV, sem nada, só internet mesmo. A gente vai pro convênio. Aqui a gente não paga, o valor é zero, porque a saúde aqui é pública e gratuita para todos. Então a gente não precisa pagar e a gente não tem a opção de pagar, não existe essa opção de pagar. No Brasil a gente precisaria pagar, e aí eu pesquisei por convênios, né, pra um casal da nossa idade. E assim, eu achei preços até 3 mil reais por mês, assim, umas coisas absurdas. E aí eu dei uma olhada, né, em planos assim que fossem um pouco mais baratos e cheguei ali num valor de 500 reais por mês pro nosso convênio. Mercado é mais um valor que eu acho que eu tô sendo muito legal, mas aqui a gente tem um custo de mais ou menos ali entre 600 e 800 dólares por mês de mercado. E no Brasil eu estou colocando 1.500 reais, mas eu tenho quase certeza que não seria esse valor. Eu sou vegetariana, tem várias coisas que eu consumo que são um pouco mais caras mesmo, como por exemplo leite vegetal, coisas de soja assim, que imitam carne, que eu sei que são super caras no Brasil. Então eu acho que esse valor aqui não seria suficiente pra contar tipo tudo de mercado que a gente precisaria gastar, produto de limpeza, comida pro mês inteiro. Eu acho que não é suficiente, mas eu tô colocando pra gente ter uma base. Aí a gente vai pro seguro seguro de saúde dos nossos cachorros, que a gente paga. Aqui a gente paga 100 dólares pros 2. E eu dei uma pesquisada no Brasil e eu vi que seria aproximadamente 200, 250 reais pros 2 cachorros. Não é uma conta que eu acho que a gente tem muito costume de ter no Brasil, né? Então foi um pouco difícil de achar média de valor. E próximo é o seguro da casa. Aqui a gente é obrigado a ter um seguro para poder morar numa casa alugada. Então o nosso seguro aqui, ele é de aproximadamente 50 dólares por mês. E em São Paulo eu dei uma pesquisada em seguro residencial e coloquei 250 reais, mas se eu não me engano é um pouco mais do que isso também. Então estamos falando de um custo de vida de aproximadamente 4.500 dólares por mês aqui em Vancouver e 15.500 reais no Brasil, em São Paulo. E daí é claro que se você pensar só no valor, você vai pensar, poxa, tá mais barato no Brasil, sendo que o dólar canadense tá mais ou menos 4 reais, né, se você for fazer a conta. Mas a gente nunca pode esquecer de falar de poder de compra e de salários, porque obviamente se você vai estar morando aqui, você vai estar ganhando o dinheiro aqui. E é aí que a coisa fica muito diferente, porque se tiver um barulho estranho de fundo, é a Cissa fazendo os barulhos dela. Enfim, essa aqui, ó, essa safada aqui mesmo. Enquanto 4.500 dólares é aproximadamente 2 salários mínimos aqui, ou seja, um salário mínimo pra mim, um salário mínimo pro Thiago,
R$15.500 no Brasil são 15 salários mínimos, então é muita diferença. É um estilo de vida que aqui é muito mais alcançável, muito mais fácil, sendo que um salário de R$15.500 no Brasil é uma coisa muito fora da curva. E aí eu fiz até uma pesquisa de salários pra ter uma ideia, porque eu sei que vocês vão falar, pô, mas se vocês estivessem morando aqui, vocês não ganhariam um salário mínimo. Então, a gente precisa fazer uma comparação aí de salários também. E aí eu fui pesquisar a média salarial, tanto pra minha área, que seria web designer, designer gráfico, quanto pro Thiago, que seria ali analista de marketing ou gerente de vendas, algo desse tipo. E por incrível que pareça, os valores são bem parecidos nos dois países, só que um é em dólar e o outro é em real. No Brasil, eu achei, né, pesquisei bastante ali vagas, pesquisei a média. Em São Paulo, tá? São Paulo capital, né? O salário seria aproximadamente R$3.000 pra minha área e R$4.000 pra área do Thiago. E aqui em Vancouver, as mesmas áreas pra mim seria aproximadamente $3.000 e pro Thiago aproximadamente $4.000. E isso falando de um salário médio aqui, tá? Não tô falando de um salário super alto pra essas áreas, não. E o salário daqui também eu já considerei depois dos impostos, tá? Que a gente paga bastante imposto aqui, então eu já considerei esse valor sendo o valor depois dos impostos. Então isso daria uma renda de 7 mil, tanto aqui quanto no Brasil, né, em São Paulo. $7.000 aqui e R$7.000 no Brasil. E aí, obviamente, vocês podem ver que a conta não fecha. É óbvio que não faria sentido nenhum se a gente estivesse morando no Brasil e tendo uma renda de R$7.000 por mês, a gente ter todo esse custo, não faria sentido nenhum, né? A gente estaria atolado de dívidas. É óbvio que tudo isso daqui teria que ser adaptado, eu teria que procurar um aluguel mais barato, não ia dar pra comprar esse carro e por aí vai. Mas eu quis comparar, como eu falei pra vocês, o mesmo padrão. Então por isso que eu coloquei mais ou menos as mesmas coisas e foi bem complicado de achar. Aluguel, por exemplo, foi a coisa mais difícil de achar algo que fosse realmente comparável, assim, sabe? Que realmente fosse, ok, isso é parecido com isso. E é claro que eu não coloquei aqui nenhum valor de lazer, né? Porque eu tava falando só do custo em si. Mas a gente tem aqui, então, a diferença do custo de vida e dos salários, e aqui no Canadá seria possível sobrar, né, pra lazer, pra guardar dinheiro e pra fazer outras coisas, não só pra pagar as contas. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido que era só mesmo uma questão de curiosidade pra gente ter uma ideia. Não esqueça de conferir se você é inscrito no canal e deixar um like, um comentário, porque isso me ajuda muito na divulgação por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.